Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Redes Neurais Artificiais. Nesse vídeo nós continuamos a falar sobre aspectos de melhoria do desempenho de redes Multilayer Perceptron. O primeiro deles é o termo momento. A rede neural, tipo MLP, ela busca uma convergência de valores, que são os pesos sinápticos, até que chegue num erro tolerado e capaz de fazer com que a rede compreenda as informações dos dados. Acontece que entre dois ciclos sucessivos pode haver uma grande variação na direção oposta ao gradiente da função erro. Em outros casos, quando você já está bem ali próximo de chegar no local da convergência, na convergência ideal, pode acontecer da sua solução já estar bem próxima. E uma alteração brusca pode ser maléfica para o seu treinamento. Você pode ter ali uma dificuldade de estabilizar aquele ajuste até chegar no ponto de aprendizagem. As duas situações, elas são uma extrema à outra, e você precisa tentar encontrar uma maneira de equilibrar, fazer com que essa convergência seja mais suave, mais guiada para a sua convergência, para você chegar na aprendizagem desejada. Então, ou você precisa de uma aceleração, que está muito longe, ou você precisa de uma desaceleração. Isso pode ser feito com o termo momento. O termo momento ele age nada mais nada menos do que como um ponderador da variação entre matrizes de pesos sinápticos entre ciclos sucessivos. Então, nessa diferença, ele vai contribuir tanto para a aceleração como para atenuação quando for necessário. Então, a gente tem aqui uma constante real beta, Nós temos as matrizes de peso e o ciclo N. O que a gente faz nas matrizes de atualização é nada mais, nada menos que acrescentar esse termo. Daqui para cá e para cá já é o que a gente conhece, ou seja, nós vamos armazenar o peso da etapa anterior, vamos calcular a diferença para o peso da etapa de uma unidade atrás, e com essas diferenças a gente vai somar para gerar o peso da próxima etapa. Então, essa é a atualização para os pesos W, que estão ali no fim da rede, chegando na camada de saída, e para a fórmula de atualização dos pesos V e V0, o peso V e o seu bias, fica dessa maneira. O princípio é o mesmo. E eu já testei algumas vezes, funciona muito, ajuda muito no desempenho, tá, pessoal? Essa constante beta geralmente é um valor onde fica aí no intervalo de 0,15 a 0,75. Então, é nessa faixa de valores que você trabalha com a velocidade do termo momento. Bom, outra coisa que melhora muito o desempenho de redes MLP em tarefas de reconhecimento de padrões, classificação de padrões, é o uso de vetores bipolares ortogonais. Inclusive, isso aí foi tema da minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado. Acontece que muita gente preocupa com a entrada da rede, outros preocupam com o algoritmo, mas ninguém lembra do espaço de saída. O que a rede faz ao longo de a todo momento, é ficar tentando acertar aqueles alvos. E muitas das vezes esses alvos estão muito próximos uns dos outros. Então, nessas tentativas, às vezes a tentativa cai muito fora, às vezes próxima de outro alvo, pensando, claro, no espaço n-dimensional.
E aí você tem uma grande interseção entre as regiões de convergência desses alvos. Então, se você conseguir distanciar um alvo do outro, você melhora a visão da rede. A rede vai ter menos regiões ali de interseção de suas regiões de convergência. E como é que você consegue fazer esse distanciamento? Por ortogonalidade. Se os vetores forem mutuamente ortogonais, eles vão estar numa distância ampliada em relação aos outros, né? Quando você trabalha com a regra on-off classes. Então, quando você tem targets ortogonais, você tem uma aceleração na convergência. Com poucos ciclos, a sua rede já consegue aprender e te entregar um resultado muito bom, né? Principalmente com padrões pouco comportados ou com grande quantidade de ruídos. Bom, como é que você cria um conjunto de vetores ortogonais? Eu vou falar daqui a pouco. Aqui tem um gráfico que mostra o aumento da distância euclidiana entre os vetores à medida que você aumenta a dimensão do vetor. Então, quanto maior for o vetor de saída, né, ou seja, quanto mais classe o seu problema tiver, maior tem que ser o seu vetor de saída. E a distância euclidiana de vetores convencionais, ela não muda, ela continua sempre a mesma, ela é 2 raiz de 2. Enquanto que a distância de vetores ortogonais, você aumenta ela proporcionalmente com o tamanho do vetor. Para você gerar vetores ortogonais, você trabalha com um algoritmo proposto pela Lauren Fawcett, onde você tem um vetor de sementes, 2 vetores de sementes, e a cada passo você gera o dobro de vetores com o dobro da dimensão. Então, esses 2 vetores são mutuamente ortogonais, né? Se você fizer 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, então 1 com menos 1, 0. Para gerar mais vetores, você vai dobrar os 2 primeiros, então você tem aqui o A e o A, e você vai dobrar de novo os 2 primeiros, só que na segunda concatenação você vai inverter os sinais. Então vai ficar 1 em 1, menos 1 em menos 1. No caso de B, então você dobra B e na segunda vez você, na segunda concatenação, coloca o sinal invertido, menos 1 em 1. Então veja, nós temos 4 vetores mutuamente ortogonais, dimensão 4. Se a gente fizer 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, então 1 com 1, 2. Aqui vai dar menos 1 em menos 1, menos 2 mais 2, 0. Se eu pegar o primeiro, multiplicar pelo terceiro, vai dar 0. Significa que eles têm um produto escalar igual a 0, logo eles são ortogonais. Tá? Desse passo, eu repito o mesmo procedimento, dobrando, e assim eu vou conseguir o dobro de vetores, agora com dimensão 8. E aí você obtém a quantidade de vetores necessárias para o seu problema. Então, sei lá, você precisa de 10 vetores. Aqui você tem 8. Se você fizer mais um passo, você vai ter 16 vetores de tamanho 16. Aí você usa 10 desses vetores e vai conseguir utilizar no seu problema. Na hora de classificar, ao invés de você fazer a linearização e a comparação, você vai fazer pela menor distância euclidiana. Você vai associar por isso. Então, por exemplo, vamos supor que a saída da rede tenha dado isso daqui, né? Então, você vai calcular a distância euclidiana para todos esses vetores, vai avaliar qual que é a menor delas, então, pronto, você vai associar essa saída com a classe F. Olha, pessoal, eu já trabalhei com isso, foi meu tema de pesquisa, e eu posso garantir para vocês que melhora bastante o desempenho. E você tem apenas o trabalho de mudar o arquivo de vetores de saída. O algoritmo não muda em nada. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado das dicas. São boas dicas para você conseguir um ganho de performance com redes MLP. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima.